Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que haviam sido propostos como homework e, em seguida, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de língua inglesa. Então, para nós iniciarmos nossa aula de hoje, convido vocês a pegarem comigo lá na page 15, na página 15, para nós fazermos a correção do exercise number 1, ok? Lá na página 15, na page 15, nós tínhamos então o exercício número 1. Como eu expliquei para vocês na aula passada, o exercício número 1 era para vocês analisarem ali todas estas informações que foram apresentadas em cada uma das alternativas, para nós identificarmos os locais que estavam sendo mencionados em cada uma delas, ok? Então, olha lá na letter A. A piece of public land that can be used for pleasure and exercise. Então, um pedaço de terra pública que pode ser usada para se divertir, né, para o prazer e para os exercícios. Então, nós estamos falando de um park. Então, confiram ali. B. A building in which interesting things, such as paintings, sculptures, scientific or historical objects, are collected and shown to the public. Então, um prédio onde coisas interessantes, tais como pinturas, esculturas, objetos científicos ou históricos, são coletados e mostrados ao público. Então, nós estamos falando de um museum. Letter C. A place where buses, trains, etc. regularly stop so that passengers can get on and off. Então, um lugar onde ônibus, trens, né, dentre outros, etc., regularmente param, e então os passageiros podem subir e descer. Onde que tem este ponto onde as pessoas sobem e descem dos ônibus, dos trens? Nós estamos falando de uma station, estação, ok? Confiram lá. D. A store that sells medicines and various other products, such as candy, soap, etc. Então, uma loja que vende remédios e vários outros produtos, tais como balas, sabonete, dentre outros. Então, nós estamos falando de uma drugstore, farmácia, né? E o último, an open area in the city where two or more streets meet. Uma área aberta em uma cidade onde duas ou mais ruas se encontram. Nós estamos falando de uma praça. E praça em inglês, então? Square. Certo, pessoal? Igual está aparecendo aí, ó. Square. Então, confiram para ver se vocês fizeram certinho o exercise number 1. E dando sequência agora, nós vamos lá no nosso livro de atividades, lá na página 5, na page 5, para nós corrigirmos o exercise number 4. Nós vamos corrigir agora o exercício número 4. Este exercício número 4, ele pedia que nós completássemos as frases ali, utilizando os verbos que estavam entre parênteses. Lembrando, pessoal, que nós tínhamos estudado o presente simples. E lá no presente simples, quando a gente fala de terceira pessoa, he, she e it, nós acrescentamos o S, ES
ou o IES no final dos verbos. Lembram? Quando nós não estamos falando da terceira pessoa, nós estamos falando de outras pessoas. Você, nós, eles. Nós não mudamos o verbo, então o verbo ele não sofre alteração nenhuma. Neste exercício aqui, como vocês viram, além desses verbos, nós temos dois outros verbos, que é o verbo have, que não segue essa regrinha. O verbo have, ele é usado na terceira pessoa para he, she, it, has, e para as outras pessoas ele é usado have mesmo, sem mudança nenhuma. E o verbo to be, que nós já estudamos, também não entra aqui nessa questão, tá? O verbo to be, a gente usa o am, o are ou o is, dependendo do sujeito que a gente tem lá nas nossas frases, ok? Então vamos ver como que ficou aqui. A. The capital of Norway remains the most expensive city of the world. A capital da Noruega continua sendo a cidade mais cara do mundo. Então, como eu estou falando da capital da Noruega, eu estou falando dela, que é it. Aí o verbo remain terminou em N. O que eu coloco no final? S. Letra B. The New York Street Network is the longest in the world. Então, a rede de trabalho da rua de Nova York é a mais longa no mundo. Então, eu estou falando da rede de trabalho. A rede de trabalho é ela, a rede. Então, é is. It exceeds 10,000 kilometers. 10,000 kilometers. Ela excede, ultrapassa 10.000 quilômetros. Então, olha lá. It, a gente coloca o que no final do verbo? O S, porque terminou em D. Exceeds. And the average time people spend on their way to and from work is also reaching for a record of its own, almost 2 hours every day. Então, olha lá. E o tempo médio que as pessoas gastam. Então, ó, pessoas são elas, they. Então, o verbo spend não vai mudar. Que as pessoas gastam no seu caminho de ida e de volta do trabalho é. Então, olha lá. O caminho é it, né? É ele, ó. O caminho de ida e de volta. Então, para it, nós usamos qual forma do verbo to be? Is. É também alcançado, também alcançou um recorde, aproximadamente 2 horas todos os dias, né? Então, essa rede de trabalho lá, o tempo que as pessoas demoram para ir e para voltar por este ambiente, ultrapassa de quase 2 horas, tá? Então, as opções, pessoal, aqui, ó, elas estão na ordem em que apareceram no texto, tá? Eu separei por uma barra aí. C. Hong Kong has the biggest number of Rolls-Royce cars per resident in the entire world. Neste caso, eu estou falando da cidade de Hong Kong, que é ela. Então, it has. It has. A gente aprendeu lá atrás isso. Então, a cidade de Hong Kong tem o maior número, né, de carros Rolls-Royce por residente no mundo inteiro. Letter D, na letra D, olha lá agora. The abbreviation for Los Angeles, LA, né, a abreviação para Los Angeles, LA, makes up only 3.6% of the whole name. Então, a abreviação para Los Angeles compõe
apenas 3,6% do nome inteiro. Então, eu estou falando da abreviação. A abreviação é ela, it, a abreviação. Então, a abreviação, it, o verbo que é o verbo make, terminou em eu, coloco o S no fim. Makes. The real name of Los Angeles is. Então, ó, o nome real, o nome, it. Né? Estou falando do nome, it. Então, se é it, qual que é a forma do verbo to be que eu uso? Is. O nome real para Los Angeles é escrito corretamente como El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciúncula. Então, o nome oficial de Los Angeles é todo esse nome extenso que a gente viu aí. E Stockholm has the nickname Venice of the North due to its beautiful architecture and open water. Então, Estocolmo tem o apelido de Veneza do Norte devido à sua arquitetura bonita e água aberta, né? A expansão das águas. Então, Estocolmo é a cidade, né? Ela. Então, it has. E a última, F. At least 150 couples get married each day in Las Vegas. Então, ao menos 150 casais se casam por dia em Las Vegas. Então, neste caso, olha lá, pessoal, 150 casais são eles, é plural. Então, o verbo não muda, ele fica get. Ok? Dando sequência, nós temos então o exercício número 5 agora. Olha lá, nós tínhamos que assinalar ali qual daquelas preposições que combinava corretamente com os verbos que apareceram ali. Nós tínhamos visto isso também lá atrás, quando nós estudamos um pouco sobre a combinação dos verbos e das preposições lá nas nossas aulas, lá no material didático, tá? Então, olha lá. Go to. Então, olha lá. Go to Paris. Vá para Paris. Depois, na letter B. Pay for. Né, que quer pagar por. Pay for tickets in advance. Então, comprar seria pagar ou comprar os ingressos antecipadamente. Depois, listen to. Ouça. Listen to Lavigne Rose as you walk by the Seine. Né? Então, ouça Lavigne Rose enquanto você caminha através do Sena, do rio Sena. Look. Look at. Olhe para. Look at the sunset on the top of Eiffel Tower. Então, veja, né, olhe o pôr do sol do topo da Torre Eiffel. E o último, wait. Wait for. Wait for. Espere. Wait for a magic experience. Então, espere uma experiência mágica. Ok, pessoal? Então, todas essas combinações aqui, nós já tínhamos aprendido lá atrás, nós já tínhamos visto anteriormente. Ok? Então, confiram aí se vocês fizeram certinho. Dando sequência agora, eu convido vocês a voltar lá no nosso livro didático, lá na nossa apostila, porque nós vamos ver agora, pessoal, ali, um pouco sobre as prepositions, um pouco sobre as preposições, tá? Utilizadas nas directions, nas direções. Quando nós vamos indicar uma direção para alguém ou quando nós estamos pedindo um direcionamento, principalmente dentro das cidades, tá? As preposições que a gente vai ver aqui, eu até coloquei elas todas aqui separadas. Se vocês quiserem anotar ali em algum cantinho ou até mesmo no caderno, para depois, na hora de nós fazermos os exercícios, ficar mais fácil, fiquem à vontade.
As preposições que a gente vai ver aqui, então, são as seguintes. Across from, que significa do outro lado, ok? Between, que significa entre ou no meio, só que é no meio de dois. Você sempre tem uma coisa de cada lado. Então, between, no meio de dois, tá? Depois, left, à esquerda. Next to, do lado de, ou ao lado de. On the corner, na esquina. Straight ahead, em frente ou adiante, né? Por exemplo, você vai falar, siga adiante. Go straight ahead. E right, à direita, quando eu quero indicar que alguma coisa está à minha direita, certo? Então, estas são as preposições que nós vamos utilizar e que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui quando nós estamos falando de direções, de direcionamento. Aí, dando sequência, lá na página 10 nós temos o exercício número 2, que ele trabalha ali com essas directions que a gente está vendo ali, ó. O exercício 2, então, ele pede para nós completarmos, né, os desenhos ali, fazendo uso dessas prepositions que a gente acabou de ver e que eu destaquei ali atrás. Então, olha lá. Across from significa de frente para. Só que across from é de frente a alguma coisa no sentido de quando você tem alguma coisa no meio. Por exemplo, quando você está de um lado da rua e você quer dizer que alguma coisa está lá do outro lado da rua. A rua está passando no meio dessas duas coisas. Então, quando você fala que é de frente para alguma coisa, mas tem algo que faz uma barreira, nós usamos o across from, tá? Então, é de frente para, mas tem alguma coisa passando ali no meio. Depois, o between é quando alguma coisa fica no meio de duas outras coisas, tá? Então, é no meio de dois. Left é à esquerda. Next to é do lado, do ladinho. Uma coisa do lado da outra. On the corner é na esquina. Straight ahead, siga em frente, né? Para frente, adiante. E right é à direita. Ok? Right, à direita. Então, nós temos assim, ó. Confiram aí. Vê se vocês identificaram corretamente as direções. Então, o primeiro ali, on the corner. Olha lá, está na esquina. O segundo, next to. É alguma coisa do lado de outra coisa, tá? Aí, o terceiro é o across from, porque está de frente para e tem ali como se fosse, né, a rua que está separando os dois. Between é no meio de dois, entre dois. Left, à esquerda. Right, à direita, olha ali as setinhas. E straight ahead é quando tem ali uma setinha indicando para frente, então siga adiante. Ok? Aí embaixo, olha aquela explicaçãozinha que eu disse para vocês ali, ó. If two items are face to face, but there is something between them, like a street, we say they are across from each other. Então, se dois itens estão frente a frente, mas tem alguma coisa no meio deles, como uma rua, nós dizemos que eles estão across from. If there is nothing between them, se não tem nada no meio deles, we can use the prepositions in front of. Então, se não tem nada no meio, nós podemos usar in front of, que daí é de frente para, igual o primeiro desenhinho ali da caixa, ó. Or behind, ou behind, que significa atrás. Então, uma coisa está de frente para a outra, então está na frente ou está atrás. Tá? Isso se não tiver nada no meio, como a gente acabou de ver ali. Como, por exemplo, a questão da rua.
ok? Dando sequência, esse exercício número 3 aqui, que está aparecendo, está ali na página 10 também, e ele diz o seguinte: vocês devem se lembrar, pessoal, que nós estudamos o imperativo há algum tempo atrás, né? Que é quando a gente dá uma ordem, um conselho, uma sugestão, uma orientação. E quando a gente vai falar aqui de direcionamentos, de direções, nós sempre damos instruções ou ordens também para as pessoas, né? Principalmente no trânsito. Então, olha o que disse ali. We can use the imperative to give directions, orders, or instructions. Check the following examples and choose the correct options to complete the sentences about the imperative. Nós usamos o imperativo para dar direções, ordens ou instruções. Cheque os exemplos a seguir e escolha as opções corretas para completar as sentenças sobre o imperativo. Então, olha lá o quadrinho que a gente tem. To get to the bus stop, turn left on Oak Street and walk 2 blocks. Então, para chegar no ponto de ônibus, turn left, vire à esquerda. Ó, turn, vire. Vire à esquerda na Oak Street, na rua Oak, and walk 2 blocks. E ande 2 quadras. Ó, walk 2 blocks, ande. Don't cross the street. Lembra lá do don't antes do verbo? Ó, don't cross, não cruze a rua. It's on the corner. Está na esquina. It's on the corner. Então aqui, o exercício ele pede para a gente agora sublinhar as opções corretas sobre o uso do imperativo quando a gente vai dar uma direção, quando a gente vai trabalhar com esses direcionamentos. Então, olha lá o que disse na letra A. It is not necessary to include a subject, a person, before the verb. Então aqui, será que eu preciso colocar ou eu não preciso colocar o sujeito depois do verbo? Olha lá, turn left, apareceu o sujeito. Walk 2 blocks, apareceu o sujeito. Quem tem que atravessar, quem tem que virar, a gente não coloca, né? A gente só usa o imperativo, ó. Você vai aqui, vire à esquerda, vire à direita. A gente nunca coloca você vire à esquerda, você vire à direita. Não há necessidade de colocar o sujeito. Então, na letra A, a opção correta is not necessary. Não é necessário. Na letra B, use the base form of the verb with, without, to. Como que a gente faz o imperativo? A gente coloca o to ou a gente não coloca o to? No imperativo, a gente não usa o to. Então, nós usamos a forma base do verbo without to, sem o to. Então, grifem ali. Depois, to make negative sentences, use don't ou not before the verb. Quando a gente vai fazer frases negativas, a gente coloca don't ou a gente coloca not antes do verbo. Como que nós fazemos o imperativo? Nós acrescentamos o don't, igual estava no exemplo ali em cima. Ó. Don't cross. Não atravesse, não cruze a rua. Ok? Então, grifem também ali, pessoal. E dando sequência, ainda aqui na page 10, nós temos o exercício Your Turn. O exercício Your Turn, ele diz assim, o number 1. Check the traffic signs and match them to the directions. Então, aqui nós temos alguns sinais de trânsito e nós temos que associar as plaquinhas ali, os sinais, com as frases que estão ali embaixo. Ó. A primeira opção lá, stop ou walk. Né? Então, pare ou caminhe. Segunda, don't talk on the phone. Não fale no telefone.
Don't turn right. Não vire à direita. E o último, fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt, que seria aperte os cintos, né? Aperte o cinto, coloque o cinto. Então, a partir do significado destas frases, dessas sentenças, como que vai ficar ali a associação correta de acordo com os desenhos que nós temos em cima? Olha lá. Então, o primeiro é a letra D. Olha lá, nós temos o sinalzinho do ande e do pare, né? Então, pode ser stop, que é pare, ou então walk, que é ande, caminhe. O da letra B estava logo ali embaixo, ó. Falar no telefone. Don't talk on the phone. Não fale no telefone. O próximo. Don't turn right. Não vire à direita. Então era a letra A. Olha lá, a plaquinha cortada. Don't turn right. E o último. Fasten your seatbelt. Aperte o seu cinto, né? Então, colocar o cinto era a opção C que nós tínhamos ali. Ok? Então, confiram aí, pessoal. E aí, este aqui que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês façam como um homework, tá? A partir disso daqui que a gente estudou. Olha lá, vocês têm 4 números, 4 numbers, e aí, de acordo com as direções que estes números estão tomando ali, eu quero que vocês associem com estas frases que estão aqui do ladinho, tá? Acho que a única frase que talvez vocês não se lembrem, mas a gente viu ali atrás, é a última frase ali, ó. Walk one block. Essa palavra block que apareceu pode ter vários significados. Quando a gente fala de direções, em ruas, por exemplo, significa quadra, tá? Então ali, walk one block, caminhe uma quadra. Então, eu quero que vocês analisem. Se vocês precisarem, vocês podem voltar na aula ou pode fazer uso do tradutor, por exemplo. E vocês vão usar os números que estão ali nas ruas de acordo com as frases que apareceram aqui. Vocês vão associar, ok? É bem facinho. E lá na página 15, 2 exercícios também que apareceram ali, ó. Lá na página 15. O exercício 3, pessoal, eu quero que vocês façam só a primeira parte dele. Tá vendo que o exercício 3, ó, vocês têm os verbos lá em cima e embaixo vocês têm as preposições circuladinhas? Vocês vão ligar o verbo na preposição correta. Lembra que nós corrigimos um exercício que foi de homework no início da nossa aula? Então, vocês podem olhar lá, ou então vocês podem olhar lá na página 6, que nós fizemos naquele quadrinho no Do You Know, um exercício sobre essa combinação dos verbos e das preposições. Só isso, tá? As frases aqui embaixo, nós vamos fazer posteriormente. Depois nós fazemos juntos a resolução das frases, tá? Só ligar os verbos às preposições. E aí, o exercício número 4 é aquele cross the odd one out. Ou seja, em cada uma das frases, nós temos em cada uma das linhas, perdão, nós temos uma palavra que não combina com aquele grupo. Então, vocês vão olhar nas linhas, não é marque X, pessoal, e não é em coluna, é em linha. Vocês vão ver qual das palavras que não combinam e vocês podem grifar, circular ou fazer um xizinho em cima delas, tá? Sempre em cada linha vai ter uma palavra que não combina ali. Ela não pertence àquele grupo. E daí vocês vão descartar. Por exemplo, olha lá na letra A. Airport, library, cathedral,
e cab. Airport, aeroporto. Library, biblioteca. Cathedral, catedral. E o que é cab? Cab é táxi. Então, qual dessas palavras que não combinam? O cab, porque ele não é um local na cidade. Então, vocês vão circular, grifar ou fazer um xizinho nele. Ok? É bem fácil. E aí, lá na página 6, na página 16, o exercício 6. Vocês vão escrever ali, pessoal, as ações que estão sendo indicadas em cada um destes desenhos, tá? Daí vocês vão falar, mas como assim escrever as ações? Vou voltar aqui, ó. Vocês podem utilizar estas ações que estão aparecendo aqui, ó. Vire à esquerda, vire à direita, siga adiante. Olha lá, como que era aquela mãozinha, o sinal de não caminhe ou de não ande? É don't. E como que é o verbo andar, caminhar? Don't. Daí vocês vão pensar, walk, tá? Então eu quero que vocês façam esse daqui também. E aí, mais adiante, na próxima aula, nós fazemos a correção dos exercícios, ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que o teacher pediu e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!